Buena gauchada, estamos aqui para mais um podcast do Guri, hein? É pouco para ti? O que tu acha? Nessa noite a gente tem uma entrevistada, coisa mais querida, é a patroa de todos aqui, a gente tá até com um pouco de receio. Esse pode ser o nosso último podcast, gente, vocês têm noção. Se aqui não correr tudo perfeitamente, a gente tá aqui nos bastidores aqui, um pouco pressionado para dar tudo certo, né? Mas antes de começar e anunciar essa joinha, a gente tá aqui agora com o nosso amigo litúrgico para vir fazer os nossos patrocinadores. Entra aí, meu querido. Boa noite. Boa noite. Trouxe os patrocinadores, tô nervoso. Tá nervoso? Hoje eu tô nervoso. Hoje pode ser o último, né? Não, se tu me dissesse quem era, eu tinha até botado na roupa nova, uma pilcha nova. Pilcha nova. Não, tinha escovado o bigode. Escovado os dentes. Escovado os dentes, tomado um banho, tirar os piolhos e as lendas. Olha só, se tu quer uma festa diferenciada, com nome, com carinha, Jéssica Docinhos. Se tu quer um telefone personalizado, IES Importados. Se tu quer... Ah não, isso que eu vou pular, que é surpresa. Esse aqui, ó, se tu quer economizar na eletricidade. Quem? Fire Energy. Fire Energy. Nosso alemãozinho. Liga pra ele, fala com ele. Vai estar o contato aqui, ó. Luz do sol, não paga Aqui. nada. Olha que coisa, Aqui. coisa boa. Em algum lugar. Clica em algum lugar aí que vai dar. Dreffer, mangueiras hidráulicas. Dessa vez eu escrevi hidráulica pra não dar erro. Acertamos dessa vez, Não, é o eu primeiro. escrevi hidráulica, ó. Cola tem tudo, tem cola. E materiais de... De construção? Acabamento. Acabamento? É, o homem tá chique, quer vender de tudo. O rapaz lá vai ser comprovante de coisa. Sementinha, vestindo os pequenos. Com estilo. Com estilo, e os pequenos. Temos também... Agradecer a NSR Materiais Elétricos, né? E também a Igreja do Mover, que nos apoia, né? A gente não sabemos se vai continuar apoiando hoje. Que nos apoiou até agora, né? Até esse momento. Até... E não menos importante, mas por último, Eric Rocha, né? Filme e fotografia. Eric é o seguinte... Se o podcast acabar, tu pode me contratar que eu faço filme, bato foto contigo, né? Outra coisa, nós estamos precisando de uma cera tico-tico. Se tu tem uma ferragem, vem patrocinar a gente. E lembra que semana passada eu falei isso... Falamos, né? Da Jéssica... Não, da Jéssica não, da Sementinha. Mas assim, ó, quem quiser vestir o guri, quem quiser vestir o litúrgico, pode vir nos patrocinar. Porque olha aqui, ó. A coisa tá feia, aqui, ó. Meu Deus. Olha aí. Olha aí, gente. Para ter compaixão no teu coração ali, ó. Vai falar com a Raquel, tem no Varal Solidário umas meias. Ah, verdade. Vou. O pessoal que foi me vestir vai se dar mal, né? Porque daí é um lençol, né, che? Vai ter que... Não, mas... Roupa para mais de metro. Não é pouco. Depois eu boto de volta. Tem mais alguém aí para te anunciar? Temos aqui uma novidade. Novidade? Novo? Sim, novo de novidade. Que é assim, ó. Advogado associado, se tá com um caso na delegacia, na justiça, né? E tu precisa de um advogado associado Cisânia. Liga pra eles. Não, essa é brincadeira. Gustavo! Bom, gente, então hoje nossa entrevistada aqui, a gente tem aqui a mãe do Isaac, mãe da Débora e da Manu, esposa do pastor Paulo, nada mais, nada menos que Tânia. Que prazer ter tu aqui conosco hoje, Tânia. Espero que a gente tenha mais podcasts depois dessa vez aqui. Com certeza. Tá, então a gente tá muito feliz. Eu queria ouvir um pouco aqui nesse podcast, a gente traz as pessoas pra gente ouvir o testemunho delas, a gente conhecer um pouquinho mais de como é a vida da Tânia, tá? Então fica à vontade, a gente tem aqui chimarrão, temos um café ali com liminha, o Peppa também ali pode alcançar alguma coisa pra nós, litúrgico vai trazer ali uns quitutes ali, porque a gente quer honrar a tua presença aqui conosco, tá bom? Então, muito obrigada. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu gostaria muito de iniciar ali falando ali para o pessoal qual é a tua formação, para a gente saber aí onde é que a gente está pisando, né?
Vamos lá, então. Eu que agradeço o convite, me senti muito honrada por todos vocês que convidaram e fizeram contato comigo. Então, eu não sou muito das mídias, né, mas vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer. A minha formação, vou começar me apresentando, né, dizendo quem eu sou e de onde eu vim um pouco, né. Primeiramente, nós somos naturais, então, da cidade de Canguçu, perto de Pelotas, né, eu e o Paulo. E depois eu vou falar um pouco da minha trajetória de fé. Minha formação, tu perguntou, né? Exatamente. Minha primeira formação, então, em nível superior é pedagogia, com pós em psicopedagogia e aconselhamento familiar. Então, nessa formação eu trabalhei muitos anos, em torno de 12 a 15 anos eu trabalhei na área, então, como professora e como psicopedagoga, coordenadora de uma grande escola de Canoas também. Depois disso, trabalhando na psicopedagogia, eu senti a necessidade de trabalhar em alguma coisa com família, em função de tudo que eu via no consultório. Então, eu vou em busca de uma outra formação. Queria fazer uma outra pós-graduação. E, como sempre, o meu maior incentivador e apoiador, meu marido... Olha aí. Não tem... Um varão. Ele pensa num varão de valor. Esse homem tem... Meu respeito. Vendendo peixe, olha aí, ó. Não precisa, não vendo não, esse é meu. Esse é teu. Não vendo. Olha aí. Não tô Que homem, hein? Não tô vendendo nada. Esse tá bem preso. E ele disse, não, tu vai fazer uma nova formação. Tu sempre gostou de estudar, tu quer estudar, vamos lá. Então eu vou para a área da psicologia, né, e faço a formação em psicologia, aproveitando algumas cadeiras da pedagogia. Passando nisso, entro para uma especialização, então, em terapia sistêmica, que é de casal, família e individual. Então, vou de novo para a área de família, né? E, recentemente, eu termino uma pós-graduação também em clínica, né, em sexualidade clínica, sexualidade humana, né? Em função também de uma necessidade que eu tenho visto no consultório de pessoas que estão lá, que são muitas vezes da igreja também, que trazem as suas dúvidas, os seus conflitos, traumas e muitas questões na sexualidade. E eu me vi também não sei se não posso dizer obrigação, mas na responsabilidade de buscar uma formação. E já estou pensando em outra, mas por enquanto é essa. Então tá esperando o apoio do varão ali, né? Não, o apoio eu já tenho. Ah. É só começar. Então a Tânia é um pacote completo, né, chefe? Família, a parte do sexo ali no casal, ajuda. Funciona muito bem. Acho que a gente vai explorar um pouco esse campo aí, né? Pra gente ficar ali, os homens, né? Ficar um pouco mais esperto no casamento, né? Eu queria saber primeiro, depois a gente entra nessa parte ali falando do sexo, mas quem era a Tânia antes da conversão? Como é que foi isso? E trabalhava onde? Tinha alguma crença diferente? Dava risada dos crentes? Que tu imagina quem eu era antes? Eu imagino a Tânia lá lá em Canguçu? Interior. Aí de Canguçu também? De Canguçu, mas bota terra boa nisso, né? No outro podcast que a gente teve ali, nos entregaram ali, a gente vai chegar nesse momento que tu tivesse um gosto meio exótico ali, né? De entranhas, foi pro Uruguai. Pastor Paulo ali, que já veio de Canguçu, né? Mas repunou, né? Já é um homem da cidade, né? Aquele gaúcho mora em apartamento, che. E aí eu me identifico também, porque, né, mondongo também não consegue descer, aquele negócio vem e volta, parece um chiclete. Mas o negócio é bom. É. Mas e aí, como é que é? A Tânia, Então, de onde veio? Muito bem. Então, eu sou natural de Canguçu, nascida lá, né, no interior, mas depois nós, com 4 anos, fomos para a cidade. Aos 6 anos, eu perdi o meu pai, um homem novo. Aos 6 anos? 6 anos, meu pai faleceu, com 48 anos, um infarto, então nós estávamos há 2 anos na cidade e meu pai veio a falecer. Então, minha mãe assumiu todos os filhos. Tem memória dele ainda? Muitas. Muitas, com 6 anos? Muitas memórias, né? Tenho certeza que ele teria muito orgulho de quem eu me tornei. Porque ele foi para a cidade para que as filhas estudassem. Olha então, essa é a memória. Meu pai era um homem de visão, né? Extremamente inteligente, muita leitura, né? Viajado, então tenho essa memória e grandes memórias, né? E então, assim, nós viemos de uma cultura religiosa protestante, nós éramos de uma igreja luterana, né? E desde criança participando da escola bíblica, mas não entendíamos a fé como entendemos hoje. Aos 13 anos, então, eu vou num retiro de jovens,
dentro da igreja luterana, que tinha todo um trabalho de avivamento dentro da igreja, e nós somos frutos, tanto eu quanto meu marido, e um grande grupo de jovens, somos frutos desse avivamento chamado Encontrão. E aos 13 anos, então, eu encontro Jesus. Aos 13 anos? Aos 13 anos. Então, são 41 anos, 42, Esse 43, suspiro foi para não entregar a idade? Não, eu vou fazer 57. 57. Ó, mais uma mulher que não tem medo de entregar a idade. Não, eu não tenho. Eu tenho orgulho de ter a idade que eu tenho, porque nós só temos essa idade porque a gente tá vivo. Pois eu estou louco para envelhecer e já ter neto, né, Che? Porque eu acho que a experiência deve ser maravilhosa tu segurar um neto no colo, né? Bom, vocês estão passando por isso agora, né? Nós temos 4. Só 4. Só 4. Olha aí. Esperando os que próximos. maravilha. Então, aos 13 anos eu me converto e nós começamos a trabalhar na igreja. Então, dali em diante, toda semana a minha família, então, trabalhava em restaurante, né? Minha mãe abriu um restaurante com o pai, na época, e ela continuou, né? Tanto que eu conquistei meu marido, foi pela barriga. Esse é o fraco de todo homem, né? Assim, ó, porque eu conheci ele nos jovens, né? Nos jovens da igreja, e ele foi estudar teologia, e aí ele quis dar um golpe, assim, né? Foi lá, pediu pra minha mãe pra namorar comigo, sabe aquele negócio? E a minha mãe apresenta, pensa num bife. A milanesa, pobre comendo bife, tu já viu, né? Que coisa, era raro. Mas ele, eu acho que, não sei se ele tinha já ido no restaurante, mas a minha mãe apresenta um bife maior do que o prato. O homem não sai mais, né? Nunca mais, acebolado ainda. Não, a milanesa. A milanesa? Um negócio assim que só minha mãe faz. E era um bom partido ou era meio magrelo? Como é que era? Não, ele, pra mim sempre foi, né? Mas que ele era mago que dava dó. O tempo fez bem pro pastor Paulo? Mas com certeza, eu tratei ele muito bem. É. Com certeza. Era um cramunhãozinho, assim, agora. Ele era tão magro que dava dó, porque o paletó listado que ele usava era de uma lista só. Nossa. Tu olhava de lado e de frente e não sabia se tava indo ou voltando, então. Que loucura aí. A gente vai ter ainda o momento do pastor Paulo aqui conosco pra poder se defender, né? Mas esse é o meu medo. É. Esse é o meu medo. Não, ele era bonitão. Não, tu acha que eu vou escolher qualquer coisa? Claro. Eu tenho bom gosto, né? É isso aí. Eu tenho bom gosto. E aí pegasse ele pela barriga. Exato. E ele já estudava teologia, então... Nós nos conhecemos nos jovens, mas ali nunca tivemos nada de nenhum tipo de relacionamento, tá? Eu nem queria, nem pensava, era muito jovem, né? Aí ele vai pra teologia, durante um ano ele estudando lá, e a gente se comunicava na época por carta, né? Porque tudo era muito caro, telefone... Viu, jovem? Assim. Não era o WhatsApp, era carta. Não, tem era que mandar carta. Um pombo, entregar lá. Era carta pelo correio, o negócio era caro também, né? Então a gente se comunicava como jovens, né? Da igreja, a gente se comunicava, a gente foi se conhecendo. Depois de um ano, então, a gente começou a namorar. Ele chegou a fazer alguma carta perfumada? Porque mas isso tinha na época. Com certeza! Mas isso vinha carta, depois de uma época, todos os dias. Tem uma balaca queimando na ponta com isqueira, assim, ó. Não, vinha carta recortadinha, com uns dizeres, assim, ó. Procurou nas revistas o negócio, assim, ó. O cara é bom. Olha assim. Tu acha que eu tô casada há 36 anos porque ele é ruim? Não, né? E aí, então, para nós, como é que é a vida de mulher de pastor? Conciliar a criação dos filhos, porque ele fica fora muito tempo, muitas vezes, numa vigília, de madrugada, e aí tu tinha as crianças, Isaac ali, a Débora, eram pequenos. Como é que foi isso para ti? Porque hoje isso é uma realidade ali na vida das mulheres, de alguém que está envolvido em algum ministério na igreja. E a gente sabe que essa é uma zona que pode dar algum tipo de conflito se a mulher não for sábia nesse momento. Como é que foi isso para ti? Bom, quando a gente casa, a gente não imagina o que vai ser uma vida de esposa de pastor. Então, porque a gente olhando de fora, né? Parece que é barbada, né? Existe um glamour em tudo isso, né? A esposa do pastor, né? Às vezes a mulher nem tem nome, né? Ela é esposa do pastor, ela é step. Né? Quase isso. E a gente vai aprendendo, né? Conforme, porque assim, ó, só abrindo um parêntese no meio de tudo isso. Um grande segredo em qualquer relacionamento é que o casal, eles sejam muito bons amigos, que tenham um bom diálogo e que a gente consiga se comunicar. O que é que nós tínhamos como casal? Nós tínhamos uma sede para evangelizar, nós tínhamos uma sede de que as pessoas conhecessem Jesus. Tanto que nosso primeiro ministério foi em Boa Vista, Roraima. Né, no norte do país.
Então, qual era o nosso desejo? De que as vidas fossem alcançadas. Lá nasceu Isaac, né? Longe de toda a família. Então, criamos nasceu lá, até o primeiro ano quase, né? Ele viveu lá. Então, assim, ó, nós tínhamos esse objetivo. Foi difícil? Foi. Se tu pensar comigo assim, vamos pegar o primeiro ministério. Nós casamos, já no segundo ano nós fomos embora para lá. O Paulo viajava, o território de Roraima não era estado ainda. O território de Roraima, ele tem o tamanho do Rio Grande do Sul, mais ou menos. Paulo viajava e às vezes ficava uma semana fora. As primeiras viagens eu fui junto. Eu ia junto com ele, a gente ia em direção ao Amazonas, a gente ia em direção ao Pará, a gente ia em direção à Venezuela. Então, eram as igrejas que tinham. Algumas se visitava 2 vezes ao ano, de tão longe que eram. Quando nasceu Isaac, eu não tinha mais praticamente como ir. Então, eu ficava na cidade e ele fazia as viagens, né? Mas eu tinha a certeza de que esse era o nosso objetivo. Então, para mim, nunca foi difícil. Então, claro que eu sei que para algumas pessoas é muito complicado isso. Mas muito na minha mente e no Paulo, nós tínhamos assim, ó, nossa família nós não podemos perder a nossa família. Não existe. Família é o primeiro ministério Não nosso. existe ministério com sucesso se tu perder a tua família. Então, isso era muito claro para nós. Então, muitas vezes eu não estava numa atividade da igreja porque eu estava com as crianças em casa, fazendo o tema, preparando o próximo dia de aula, orando com eles porque o Paulo às vezes não estava em casa. Então, essa responsabilidade de educar as crianças na fé quando o Paulo não estava, era minha. E eu sempre cumpri isso. Todos os dias. Não importava. Nós tínhamos, em cima da nossa cama, nós juntávamos os filhos quando era 1, quando era 2, depois foram 3, né? Mas quando era o Isaac e a Débora, que eram os 2 mais perto, em torno de 9 horas da noite, em cima da cama, eles ouviam história, eu orava com eles e eu dizia, agora vocês vão dormir. Ou, se quer dormir aqui, quando o pai chegar, o pai leva vocês para a cama. Porque agora é a minha hora de eu ler a palavra e orar. Eles sabiam disso. E eles aprenderam a ler a Bíblia e a orar, vendo o Paulo estudar e ler, mas de muitas vezes eles passarem na porta do quarto e verem eu sentado naquele momento, que era o único que às vezes eu tinha, sentado na cama, lendo a Bíblia. Então, eles aprenderam a ler muitas vezes vendo, né? Não foi algo imposto, assim, de pegar, vamos ter o nosso momento em família. Vamos fazer um culto. Um mini culto, não. Não. Foi não. No exemplo. No exemplo. Então, nós fazíamos, sim, a gente sentava, lia a Bíblia, mas não era uma coisa assim, agora vamos fazer isso, vamos conversar sobre tal assunto. Se conversava naturalmente, era na mesa que se tinham debates, era quando a gente estava brincando ou nas férias, então a gente sempre teve esse cuidado, né? De educar os filhos como algo natural. A fé era algo natural na nossa casa. Sim. Só pedir para falar um pouquinho mais perto do microfone, assim, para aí pega o áudio perfeito. Ok. E aí, esse momento, aí o Paulo chegava em casa e levava os bacuri tudo para a cama, era isso? Se eles estavam ali, sim. Eles iam para a cama, sabendo que iam para o quarto deles, sem problema nenhum, porque eles já tinham tido tempo. Então, para nós sempre foi muito importante esse momento com as crianças na cama. E quando o Paulo estava, também isso acontecia. Então, todos sentados na cama, e até hoje, quando nós temos ainda uma filha solteira, ela tem 24 anos, ela senta, quando ela está conosco em casa, a gente chama, vem, a gente vai ler a Bíblia e vai orar, né? Sim. E não é aquela coisa, é um controle, não, porque é uma coisa que nós fazemos. Então, quando ela está em casa, nós fazemos juntos. Que legal. Então, agora chegou numa hora que a gente queria chegar, né, que era o momento Laura Miller, né? O momento, a gente tem uma Laura Miller dentro da igreja. Né? Para quem não sabe, Laura Miller é aquela sexóloga lá do... eu queria saber o que era a Laura Miller, né? Serginho Groisman lá, como é que é o nome daquele... Como? Altas Horas. Altas Horas, esse aí. Eu não sei porque eu já tô dormindo, né? Eu sou um cristão. Nas altas horas. É. Então, da onde é que veio essa direção? Porque é psicopedagoga, que se eu for falar, a gente vai ficar um livro inteiro de Gênesis. Então, como é que é pra ti, como é que veio a direção, assim, de direcionar para essa área sexual? O que fez tu procurar esta área? Não foi por ser tarada, tá?
Isso aí saberemos no podcast com o Pastor Paulo. E aí tu nos acompanha, segue, dá o joinha. Essa sou eu, tá? Essa sou eu. Essa Então, talvez a gente corte, né? Quem não me conhece... Né? Como veio essa direção? Através dos atendimentos, de muitos aconselhamentos na igreja e de atendimentos no consultório, por uma necessidade, por encaminhamentos que eu recebia de fisioterapeuta pélvica, de outras igrejas, por não saberem como lidar com a questão de tabus na sexualidade, de desconhecimento do corpo, do que é possível dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, do ponto de vista cristão, né? Então, de ter uma sexualidade sadia, saudável, né? E dentro daquilo que Deus criou. Nós recebemos de Deus, assim, como cuidar do nosso corpo, né? E conhecer o nosso corpo. E eu senti essa necessidade de ajudar as pessoas. E eu, curiosa como sou, né? E, em termos de estudo, eu gosto de estudar, estou sempre procurando alguma coisa. Porque até não vamos ser hipócritas, né? Mas a parte do sexo é o alicerce ali de um casamento. É fundamental a gente ter isso, né? Uhum. E existe alguma coisa que tu pode contribuir para nós, assim, sobre esse assunto? Alguns dos tabus, assim, que tu tem que derrubar ali nesse momento, numa consulta, por exemplo? Uma das coisas que eu observo muito, e é uma pena, porque nas igrejas não é falado sobre isso. Não há um preparo para os noivos. Muitos dos nossos noivos, eles chegam ao casamento virgens, porque é o que nós ensinamos, e a palavra de Deus nos ensina a nos guardar em santidade, em pureza, né? E não há um ensino correto, eu não digo nem bíblico, mas um ensino correto daquilo que Deus tem nos ensinado. Então, se fala da virgindade, se fala, tem que guardar isso, mas tu não prepara a pessoa para depois. E aí a pessoa chega no casamento com medo, né, com dúvidas, se eu posso, se eu tenho dor, se eu não tenho dor, são tantas dúvidas, e que por causa desses tabus, dessas coisas que se fecham, a gente precisa, como igreja, abrir, né, a mente das pessoas. Então, quando eu recebo no consultório e eu vejo que tem uma recém-casada, ou às vezes casadas há 2 anos, sofrendo por coisas que não precisaria estar sofrendo, que vem encaminhada por uma fisioterapeuta, às vezes pélvica, que não é cristã, e que disse, por causa da igreja que tu tá assim, isso me machuca demais, me dói. Dói porque nós não podemos levar isso. Nós temos que, como igreja, esclarecer as pessoas, né? Trazer à luz conhecimento e não ignorância. Porque a pessoa casou virgem, né? Não sabe como é, se dói, não dói, como é que é. E aí chega com aquela dúvida, acha que aquilo é normal. E aí daqui um pouco tá até causando uma lesão, entra num outro nível aí. Exato. E aí vai procurar um médico porque acha que tem uma doença, tem algo anormal. Então, da gente poder conversar claramente, né? Com os filhos, principalmente os filhos, porque... Olha, nós estamos falando aqui em termos de igreja, muitas vezes os pais não falam com seus filhos. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Se sexo fosse algo sujo, Tomás aqui, impuro, posso pegar? sim. Se sexo fosse algo sujo e impuro, Deus não teria criado, né, ou seria gerado os filhos através de uma relação sexual. Então, o pecado que eles falam lá, que no paraíso o pecado foi o sexo, não foi. Não foi. Tu entende? O erro que está por trás de tudo isso, né? Então, nós precisamos esclarecer as mentes nossas. E muitas pessoas vêm, às vezes, para a igreja também com uma mentalidade humana, mundana, trazendo... sequelas de uma vida promíscua, porque o sexo pervertido, ele é um sexo pervertido pelo diabo. O maior interessado em estragar a questão da sexualidade é o diabo. Por quê? Porque Deus criou algo perfeito, algo lindo. E o diabo quer perverter. O objetivo dele é fazer com que as pessoas não sejam boas, vamos lá, não sejam boas na cama, não sejam um bom parceiro, não... E aí lá no mundo, mas lá no mundo acontecia tudo tão bem, tudo tão tranquilo. Eu entrei pra igreja e não funciona mais nada. Por quê?
porque alguém meteu as patas lá na questão, né, da sexualidade. E existe alguma experiência que te marcou, assim, nessa área? Atuando, né? Sim, deixa eu pensar. Tenho várias experiências de moça, principalmente as moças, né? Que me procuram. E aí, claro, eu tenho que trabalhar o casal, né? Muitas vezes quem me procura primeiro é a esposa, depois vem o casal, né? E a experiência é de como a gente vai fazendo todo um trabalho quase de treinamento, não é um treinamento, mas exercícios que precisam ser feitos para que esse casal adquira sucesso na relação sexual também, né? E às vezes não só o sexo, porque nós temos uma cultura brasileira de que sexo é só uma questão de sexo, depois se vocês quiserem vocês cortam. Tá bom? Que é uma cultura quase nossa brasileira que sexo é só uma questão penetrativa. Não. Sexo é mais do que isso. E se a gente ensina os nossos jovens, nossos casais jovens, que é muito mais do que isso, um sexo perdura por uma vida toda. Um sexo não para quando uma mulher entra na menopausa. A vida sexual do casal, ela perdura. Senão é a história do pendura-chuteira, né? E não é. O casal precisa aprender a viver bem e ter uma vida normal. Agora a gente vai ter aí um momento para honrar aí a Tânia com o nosso patrocinador aí de hoje. A gente tem sempre um patrocinador nesse momento que contribui com um lanchinho para estar ajudando. E a gente fala um pouquinho dele aqui hoje. A gente só isso de lanchinho? Só isso. Só para ti, Tânia. Só para ti. Só a entrada. E isso aqui tem cara, eu vou dizer de quem? De quem? Vamos ver se tu adivinha. Do Alisson. É, do Alisson. Só pode. O velho burger. Só pode ser do Alisson, não tem outro. É o melhor hambúrguer que tem. Eu fui ali que fica aqui perto, fica aqui na 9 de setembro, né? No número 91. É perto aqui da igreja, acabando o culto, num sábado. Passa lá, né? Não dá pra passar lá bem tranquilo. Fui ali, conversei com o Alisson e busquei aqui pra nós, né? Ele pediu pra tá lembrando pro pessoal também, que é de terça a sábado, das 19 às 22h30, né? Tu pode chegar ali e pedir um hambúrguer desse. E a pegada da companhia do Alisson ali, o velho burger, eles têm uma pegada mais caseira, né? É que nem os italianos lá, eles que pisam nas uvas fazem o vinho, né? Uhum. É o Alisson que pisa no hambúrguer. Ele que mata o boi. Isso. E mata no dente, que é brabo. O Alisson é brabo. É na unha o negócio. Tá, eu vou lá que eu tenho que picar a cebola agora. Esse negócio tá lindo, hein? Tá bonito, né? Nossa. E, gente, é de verdade, tá? Não é aquelas coisas de cera, né? Isso aqui é coisa que pode pegar e comer assim, ó. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Viu só? Tânia. Agora me pergunta de boca cheia. Sim, isso já acontece. Como que tu equilibra essa parte espiritual, a tua fé, com a tua profissão? Nossa, é tão fácil. É uma pergunta que para mim é uma coisa tão natural. Eu não consigo colocar a profissão acima do espiritual. Para mim, a vida espiritual ela veio antes, né, da minha profissão. E eu vejo a profissão contribuindo na questão espiritual, contribuindo assim, vendo o ser humano como um todo, né? Porque como eu trabalho com a questão emocional, comportamental, mental, então quando a gente consegue ver o ser humano nessa totalidade de que ele precisa viver espiritualmente e precisa ter uma boa qualidade de vida, se torna tão fácil trabalhar. Então eu consigo equilibrar na minha vida isso. Eu sei que todos os dias eu preciso me sentar, eu preciso ler a minha palavra. Nós temos esse hábito como casal, mas preciso fazer isso individual. Eu preciso orar, eu preciso depender de Deus, né? E os pacientes que eu atendo, eu sempre deixo claro, nós temos uma dimensão muito maior do que só emocional. Nós temos que exercitar a nossa questão espiritual, né? Então é nesse sentido, assim, é esse equilíbrio, mas eu não saberia te dizer assim, tem uma dificuldade? Não tenho. Eu tenho pra ti sim. É bem simples. É fácil, né? É fácil porque eu amo o que eu faço. Para mim é um prazer trabalhar com as pessoas, atender 10, 12 pessoas num dia. Para mim é algo muito tranquilo.
E né? esse gancho que tu traz ali de atuar nessa parte sexual do casamento ali é algo que realmente a igreja tem que trabalhar isso, né? Porque a gente vê que isso pode ser um problema se a gente não falar disso, né? E trazendo agora para um outro assunto, a gente sabe que tu é bem ativa ali a respeito da igreja, envolvida em culto de mulheres, missionária, e tem um ministério ali também do Portas Abertas, mas para a gente estar começando do início, como é que surgiu fazer esse momento de culto de mulheres na igreja? Tu sentisse a falta, assim, a gente precisa ter algo para a mulher. Isso a gente já tem há muitos anos dentro da igreja, mas como surgiu isso? Eu acho que observando a necessidade, né? Sentindo, eu acho que Deus tocando, não tem um ponto, assim, um marco inicial. Começamos sim, acho que foi 2012, com a conferência de mulheres, assim, que a gente veio a ideia, quem sabe a gente junta a mulherada aí e começamos a fazer eventos, então, com muitas mulheres, onde se convidavam amigas para ir também, mas sempre com um foco evangelístico, assim, ó, de atingir pessoas que não conheciam Jesus. Esse é o nosso objetivo com esse trabalho de mulheres, né? E eu acho que nada melhor do que uma mulher convidar uma outra mulher como experiência, né? De vida. Olha, para mim fez bem, vamos lá. E é fácil, eu sei que as mulheres, elas são mais influenciáveis nisso, né? E eu acho que a gente precisa aproveitar do ponto de vista do evangelho de atingir essas mulheres. Então, nós sentimos essa necessidade percebendo o que estava à volta. Uma comentando, outra comentando, então foi dessa forma, tá? E igualmente os temas. Como é que os temas surgiam? Orando, né? Eu lembro de um, assim, muito... Teve um que assim, ó, eu terminei uma conferência e É o do rapel? Quase, assim, o imediato Deus me deu a do ano seguinte. O tema do ano seguinte. E eu peguei e anotei, dentro da minha Bíblia, tal coisa. E eu me lembro que ainda disse pra Rose, eu quero tal decoração. Eu tinha tudo, sabe assim, me veio todo o tema, tudo e a decoração. E a outra foi a conferência que nós fizemos, que nós falamos que Deus não é um gênio, que não é o gênio da lâmpada, nós falamos sobre isso, né? E aí me perguntaram por que eu fiz no ano que foi lançado o filme do Aladdin. Eu disse que eu nem sabia que ia ser lançado o filme do Aladdin. Olha aí. O filme do Aladdin foi lançado, acho que uma semana antes. E a nossa conferência foi uma semana depois. Só que eu tinha há 1 ano já o tema do Aladdin. Será que vai ter algum filme de Kombi? Não sei. Porque esse ano foi uma Kombi, né? Eu não sei, mas é que, sabe essa história da Kombi? A história da Kombi foi a seguinte. A gente estava planejando a conferência e o nosso tema era servir, né? Servir a Deus. E eu fiquei pensando, o que a gente serve? Com o que a gente serve? O que a gente trabalha? O que as pessoas trabalham? Como é que elas, né? E eu pensei, disse, o pessoal distribui comida com Kombi, vende coisa, faz aqueles lanches, né? Coisa assim. Isso, food truck. Obrigado, Peppa. E aí eu pensei, eu disse, o pessoal transporta, né? Eu quero uma Kombi na igreja. Aí eu disse... Sem nem medir a porta de entrada, né? Mas pra mim isso não é um problema. Aí eu disse, eu quero uma... É um problema por Paulo. Não, ele nem se envolveu. Ele nem se envolveu porque ele sabe que eu resolvo essas coisas, né? Aí os homens disseram pra mim, não dá. Eu disse, não dá? Então me dá a chave. Que eu coloco a Kombi pra dentro. Aí tocou no olha. Eu só disse isso, me dá a chave que eu coloco pra dentro. E os homens, o que fizeram isso? Mas colocaram pra dentro? Óbvio, né? Óbvio. Mas foi muito, muito interessante, assim, porque que não dá, porque eles estavam colocando um monte de empecilho, né? E eu disse, eu não quero saber, eu só quero a Kombi aqui dentro. Se vocês vão colocar ou não, eu tô. Dá teus pulos, é isso? Te vira, né? E aí eu pensei, mas um Fusca ia ficar muito legal também, né? E aí eu fui atrás de um Fusca. Quando eu falei, uma irmã da igreja disse, eu arrumo a Kombi. A outra não sei, eu arrumo. Tá arrumado, gente, qual é o problema? É só botar pra dentro. Aí é uma crítica, o dos homens, gente. Olha, as mulheres sempre preparam, né, gente?
o negócio vem, Espírito Santo derrete, as mulheres se atiram no chão, rola pra um lado, rola pro outro, parece o roda-roda Jequiti, aquele negócio. Agora o dos homens a gente vai lá, pô, a gente, o macharil ali, a gente tem do que se mexer, né, homem? Vamos lá, o Espírito Santo tem que vir, tem que acontecer a mesma coisa. E aí vai a crítica, e os homens têm que fazer jejum, Bota um oração. ônibus lá dentro. E vamos meter ele um ônibus aí pra dentro. Vamos ficar pra trás, né, Che? Olha os cavalos, né? Meteram uma Kombi aí. Ô, guri, leva o cavalo? Leva um cavalo, uma charrete que seja. Isso aí. Pelo amor de Deus. Pastor Paulo vai estar nos ouvindo aí, né? Então, vamos se mexer, né, homem? E como é que funciona o trabalho de missionária? Como é que é? Porque, assim, ó, missionário a gente sabe, não sabe nem o que vai comer hoje, se vai comer também, né? Uhum. Qual foram os lugares que te proporcionaram conhecer esse trabalho missionário? O primeiro lugar que nos proporcionou foi em Roraima, né? Boa Vista. Nós fomos, tinha uma igreja constituída, mas nossa intenção era fazer missão. Chegamos lá, então não conseguimos fazer a missão que nós sonhávamos como jovens, né? Até porque lá já existia uma igreja há mais de 100 anos, uma igreja evangélica, então, né, a gente imaginava uma coisa e era outra, né? Mas lá foi um dos lugares. Depois nós viemos aqui para Canoas, né? E aí nós começamos esse trabalho. Enquanto eu tinha as crianças muito pequenas, foi mais difícil para mim também me envolver tanto nas questões de missão, né? Nem conseguia sair muito, mas eu sempre tive, e isso eu agradeço a Deus, a ajuda da minha mãe nessas questões. Voltando um pouco antes da missão, quando nós casamos, a minha mãe disse uma coisa: a partir de agora, tu não volta mais para casa. Olha só. Hoje a minha mãe tem 94 anos. Independente da cisânia que acontecer. Da cisânia que acontecer. Aí, ó, estamos usando a tua palavra, Coimbra, viu? Tu tá casando, tu vai com teu marido, nem que seja embaixo da ponte. Essa foi a sabedoria da minha mãe. Para onde ele for, tu vai. E claro, nós fomos, né, trabalhando, e ela sempre disse assim: e tu vai, se ele for viajar e for a trabalho, tu vai junto. Eu venho cuidar das crianças. Minha mãe vinha do interior, ficava com as crianças, e quando eu podia, eu ia com o Paulo, então, nos lugares. Tivesse esse suporte, então. Tive esse suporte, até como apoio da mãe, né? Porque a mãe disse assim, ó, quando eles iam fazer 25 anos de casados, ela ficou viúva. E ela nunca pôde viajar com o pai. Porque era aquela coisa antiga, a mulher não sai de casa, a mulher fica cuidando na colônia, fica cuidando dos filhos. Então era o que ela ouvia. E ela disse, tu não vais fazer o que eu fiz. Né? Tu vai cuidar do casamento, tu vai viajar, se precisar viajar, tu vai fazer essas coisas. Ponto, fechei esse parêntese. Começaram a surgir as oportunidades, né? Dentro da igreja mesmo, né? Vendo o que poderia ser feito em termos de missão. Então, existem pontos de missão na cidade? Existem. Mas Deus sempre me chamou para algo mais distante, mais longe, né? Então, em 2016, foi o primeiro start, assim, até porque os filhos já estavam, né, grandes e praticamente fora de casa. Em 2016, nós já conhecíamos a Missão Portas Abertas, a gente já tinha contato, eles vinham na nossa igreja, e surgiu a possibilidade, então, de nós fazermos uma viagem para o Líbano. Foi na época da Guerra da Síria, né? E a Portas Abertas sempre apoiou cristãos perseguidos, né? Ela surgiu em função disso. Então nós fomos, eu, o Paulo e mais alguns brasileiros, até a Holanda, que é a sede da Portas Abertas, onde conhecemos lá a sede, os carros, tudo, né? E como funcionava. E de lá nós fomos para o Líbano e ficamos, então, uma semana ou 10 dias no Líbano. Num hotel, reclusos, sem ninguém saber o que a gente estava fazendo, sem a gente poder sair. Era os crentes 007, ninguém podia saber. Não, tanto que nós comíamos no salão onde a gente ficava, era ali que a gente recebia a refeição, né? E depois terminadas palestras, porque era tudo secreto, então, né? Não podia. Fomos conhecer. Só para o povo entender, quem está assistindo, se identificasse que vocês eram cristãos, o que aconteceria? Talvez nós teríamos que sair do país. Não sei te dizer. Porque tem cristãos no Líbano. Mas o que nós estávamos fazendo lá era, nós queríamos conhecer os refugiados sírios que estavam dentro do Líbano. Então nós fomos até a divisa, nós estávamos a 5 quilômetros da divisa, tanto que se ouvia os bombardeios na Síria, né?
E nós estávamos ali junto com os cristãos que estavam refugiados, né, pela ONU. Então entramos nas barracas. Então tinha muçulmanos, tinha cristãos, tinha todos os tipos de pessoas que estavam refugiadas naquele lugar. Então nós conhecemos, não podemos falar praticamente nada, nós estávamos ali meio que cristão secreto, né? Então essa foi a primeira experiência, assim, mais perigosa, né? Que a gente pode dizer, mais desafiadora. Como é que aconteceu essa aproximação da Igreja Mover com o Ministério Portas Abertas? Pois é, por uma questão de curiosidade. Fomos nessa viagem e aí... foi nessa viagem que iniciou tudo? Não, antes nós já tínhamos, a igreja já apoiava Portas Abertas há muitos anos. Eles participavam, nós conhecemos, o Paulo conheceu o irmão André em 82 aqui no Brasil, né? E quando ele veio aqui no Brasil, eu não tive a oportunidade. Quando estivemos lá, ele estava doente, a gente não pôde vê-lo, né? E ele faleceu ano passado. E então, assim, ó, a partir dessa viagem, surgiu como o pastor que nos acompanhou, que era da Portas Abertas, ele me desafiou. E ele disse assim, Tânia, tu tem uma formação excelente em psicologia, eu vejo que tu gosta dessa área, né, de missão, por que tu não trabalha com as mulheres? Não faz um trabalho com mulheres? Nós vamos ter, isso era em junho, nós vamos ter em outubro um seminário de mulheres, né, Portas Abertas, e vai vir cristãos de outros países, e aí fomos para São Paulo, eu e mais um grupo de mulheres ali da sede. E ali começou todo o nosso trabalho, onde nós temos um grupo de oração, né, uma vez por mês, que a gente ora pelos cristãos perseguidos. Atualmente está acontecendo às quartas de noite, às 20 horas, um grupo que tem orado, então, pelos motivos dos cristãos perseguidos. Pela igreja perseguida. Pela igreja o homem te desafiou e nem tinha ainda escutado a história da Kombi, né? Pra te ver, né? Não. Senão ele teria pensado antes de desafiar, né? Não, ele viu a fisionomia da loucura da pessoa, né? Aí ele pensou, disse, louca desse jeito, arrisca qualquer coisa. Aí, posso continuar? Pode continuar, por Aí favor. em 2019, a Missão Portas Abertas levou um grupo de 8 mulheres, estava levando um grupo de 8 mulheres para Camarões, na divisa com a Nigéria. E lá, então, era para ir 8 mulheres do Brasil, né? Sempre é assim, é escolhido um país e aquele país, então, visita os cristãos perseguidos. E aquele ano, então, 2019, era o Brasil. E chegou e aquilo começou a ferver no meu coração, eu tinha muita vontade de ir. Mas uma viagem até Camarões é um dinheiro bem razoável, né? E quando eu voltei de São Paulo em 2018, eu disse, Paulo, eu queria tanto ir nessa viagem. Mas financeiramente impossível, né? E aí o Paulo tinha ido em 2019, em maio, eles tinham ido para a África do Sul também, na missão lá do Silmar. E aí foi julho, a pastora na época, Conceição, ela ligou para mim e disse, Tânia, faltam 2 pessoas para fechar a viagem, senão a viagem não vai sair. Tem que fechar sempre um grupo de 8, né? E eu tinha, na noite anterior que ela me ligou... Para Camarões? Para Camarões. Eu tinha orado. E eu me lembrei da viagem. Eu disse, ai, Senhor, como eu queria ir nessa viagem. Eu tinha muita vontade, mas tomando banho e falando com Deus, assim, como eu queria ir nessa viagem, mas eu sei que não tem como. E aí, de manhã ela me liga. Atendo o telefone, a primeira coisa de manhã, na segunda de manhã. Ela disse assim, Tânia, vamos. Eu disse, eu não tenho condições. E ela disse, eu preciso de ti, bem assim. E de mais uma pessoa que tenha passaporte pronto. Porque tu tem que decidir isso até amanhã. Isso era segunda. Aí eu olhei pro Paulo e disse, a pastora tá me convidando pra ir. E ele disse assim, tu não entendeu ainda que é pra tu ir? Porque eu tinha dito pra ele que eu tinha muita vontade de ir, tu não entendeu? Eu disse, entendi, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço isso, né? Como resolve essa resolve? Pequena entrave? Nisso eu ligo. Eu lembrei da Carmen, esposa do Alexandre, e liguei pro Alexandre e disse assim, eu preciso falar com a Carmen. Ele estava em Pelotas. E eu disse pra ela, Carmen, vamos comigo pra Camarões? Porque eu sabia que tinha um passaporte pronto e teria condições de pagar a passagem. E ela disse, eu nunca viajei sozinha. E eu disse, deixa eu pensar, tu tem até às 11 horas pra pensar. Isso era de manhã, eles estavam no café da manhã no hotel, né? Tu tem até às 11 horas pra pensar. E aí eu disse pro Paulo, mas eu quero levar a Rose. Eu não tinha dinheiro pra mim. E queria levar a Rose. Quando a pessoa não bate bem... Mas eu também ia gostar de levar a Rose, tá? Eu confesso. Aí eu disse, eu quero levar a Rose, porque sempre foi uma pessoa que me acompanhou em todas as minhas loucuras.
Em todas. Sabe, assim, uma vez a Rose recebeu uma palavra, muitos anos atrás, há muitos, e a palavra era, tu vai viajar com a... Bem assim, tu vais viajar com a Tânia, e tu vai ajudar a carregar a mala dela. Olha isso. E quando eu disse, Paulo, eu quero levar a Rose, mas eu não tinha dinheiro. E eu comecei a fazer uma campanha pra Rose, sem ela saber. Em 24 horas eu tinha juntado todo o dinheiro da passagem dela. Em 24 horas. Eu não tinha nenhum centavo. Aí nós fomos. Eu falei com ele, nem perguntei se ele permitia, né? Eu não ia botar a mulher numa viagem sem saber se o marido permitia que ela viajasse, né? É bom, né? Não destruir um casamento. Com certeza, né? Ainda mais com o compadre, não dá pra brincar. Aí eu fui no supermercado, comprei um pacote de camarão, comprei uma tulipa, porque fala da Holanda que nós iríamos passar, mas no fim nem passamos pela Holanda. E de manhã cedo, acho que era umas 6 horas da manhã, eu bati, porque eu tinha que ter a resposta até o meio-dia. Ela tinha que preencher todos os documentos até o meio-dia daquele dia. Eu bati na porta, eles estavam tudo dormindo, e eu disse, eu vim trazer aqui uma encomenda. Eu estava com todos os documentos dela dentro. E entreguei um pacote de camarão, a tulipa e os documentos. E ela olhou e disse, o que é isso? Eu não gosto de camarão. Ela disse assim, não, se o camarão eu trouxe pro teu marido comer. Mas isso não te fala nada? Eu disse, abre o envelope. Aí tinha todos, né, os documentos que a gente precisava para Camarões. Ela quase teve um troço, quase desmaiou, quase, sei lá. Né? Em quanto tempo deu isso? Em quanto tempo? É. Eu acho que não deu 48 horas tudo, desde que eu fui chamada para fazer a viagem e eu consegui o dinheiro dela. Olha aí, ó. Só o meu eu não tinha. Isso é um recado pra ti, mulher, que demora dentro da Renner pra comprar uma roupa. A mulher conseguiu juntar dinheiro pra ir pra Camarões em 48 horas. Pelo amor de Deus. E aí o homem fica lá sentado, esperando a mulher fazer as compras. Eu sabe? Que loucura. E aí, como é que vai? E aí fomos. Então aí juntamos tudo e em setembro de 2019 nós ficamos 15 dias em Camarões. Né? 15 fomos, dias. Nossa viagem, nós saímos de São Paulo, Etiópia, que deu 13 horas de voo. Etiópia, voltamos para Camarões, porque é no lado oposto. Etiópia, tu atravessa a África e nós tínhamos que voltar mais 4 horas até Camarões. Ali nós ficamos na capital. Chegasse a descer na África? Na Etiópia, sim. Porque a Camarões... Chegasse a comer carne de macaco ou não? Não, carne de macaco gato? Eu nunca comi. Não, gato nem tem, né? Mas... Porque a gente tem uma história aí de uma irmãzinha que tava chegando em casa, ela tinha um gatinho de estimação, e aí chegou em casa e estavam me contaram jantando o gatinho. Comer o gato. Acho que é a irmã Rosa. A gente vai chamando os irmãos da série até a gente achar quem falou pra nós a história do gato. Não, mas a Rose eu acho que não come gato. Não, a Rose não. Não, deixa eu contar de Camarões. Vou contar da Rose, porque ela vai ter que ouvir esse podcast. Tem que ouvir. A gente quer saber os Porque podres. aí a gente chega em Camarões, ficamos um dia e aí vamos pegar um avião e vamos para a divisa com a Nigéria, que era onde nós encontraríamos as viúvas dos cristãos que foram mortos na perseguição. Essa foi a nossa visita. Nosso objetivo era encontrar pessoas, cristãos perseguidos, e no norte da Nigéria, então, passaram a fronteira e vieram as viúvas que o Boko Haram invade as vilas e mata, dizima os cristãos. Principalmente eles pegam os homens, porque se matar o homem da família, eles desestruturam todo. Então aí quem vai mandar é o filho mais velho, a mulher não manda, né? Então essas viúvas, elas vieram e nos contaram as histórias, nos deram os testemunhos. Foi algo assim, fantástico. Pensa tu dentro de uma igreja, esperando ser atacado a qualquer momento. Nós tínhamos ronda o tempo inteiro. Nós não podíamos usar celular. Nós não podíamos ter nenhuma foto nossa que identificasse a nossa fé. Então, assim, para conversar com a família, foi raríssimas vezes que nós conseguimos conversar. Nós não podíamos ter nenhuma forma de localização, porque o GPS pega, né? Então, quando nós fomos, nós tivemos que excluir tudo do nosso celular. Qualquer semelhança, qualquer coisa que mostrasse a nossa fé, nós tínhamos que... Porque eles podiam nos prender no aeroporto, né? Então foi fantástico, tivemos com essas mulheres, tivemos com os cristãos, né, que se converteram, muçulmanos, pastores, né, de ovelhas, de cabras, também foram convertidos, né. E existe algum testemunho destas viúvas ali que tu poderia compartilhar conosco? Que te vem à mente, assim? Das viúvas, assim, de invasão da aldeia,
né? E matar, e de uma delas que eu lembro agora especificamente, dela sair correndo, porque quando eles entram de centenas de homens bombardeando tudo, né? Atirando, matando, e ela correu 20 quilômetros sem parar, com a criança de 2 anos no colo. 20 quilômetros, morro acima, no meio da mata. E o marido dela, que era o pastor, correu para um outro lado. Então, era salve-se quem puder. 20 quilômetros 20 quilômetros com uma criança. No colo. Tá? Subindo um morro para tentar fugir deles. Porque aí eles estupram, eles matam as mulheres, eles levam as mulheres para serem mulheres deles, a maioria dos casos, né? Porque o objetivo deles é terem filhos. E esses filhos não são nunca das mulheres, e sim dos homens. Porque vão ser guerrilheiros depois, né? E, então, assim, ó, é uma situação, assim, pessoas que vivem a fé verdadeiramente. A missão Portas Abertas tem essa função de, muitas vezes, dar uma profissão para essas mulheres, profissionalizar, seja com costura, corte e costura, porque lá a costura, quem costura são os homens. Na cultura lá, os homens é que costuram, então as mulheres têm que aprender. Então, a Portas Abertas da máquina, ensina e faz N outras coisas, né? E depois, na cidade, nós voltamos para Camarões, aí nós tivemos muitos testemunhos, né, de pastores que se converteram, né, do islamismo para o cristianismo. Então, num dos dias nós tivemos 8 horas trancados numa sala, com todas as pessoas que iam dar as palestras, sem comer, sem sair para ir no banheiro, sem nada. Porque ali nós estávamos secretos. No fim, acabei te atropelando, mas faltou, acho que, como é que chegou no valor para ti a tua passagem? Salve-se quem puder. Nós fomos juntando nosso dinheiro, a gente parcelou e foi. E deu. E conseguiu? Sempre deu. Nunca Deus deixou faltar nada. Nunca. Tá chegando mais um agrado para ti. Mais um. Não consegui nem comer esse. Mas aqui a gente vai fazer depois um take. Depois a gente faz. Muito bem. Mais um agrado, olha ali, ó. Não, mas isso não se faz. Isso só pode ser. Não me diz que esse docinho. É da Jéssica Só docinho. Podia ser. Jéssica Olha docinho. Que coisa linda. Pra ti que é diabético, não pode comer, tá? Então, só pra deixar claro. Jéssica Docinho, tu vai fazer um aniversário aí na tua casa, tá afim de olha uns o capricho, docinhos né? personalizados. Que coisa linda. Jéssica Docinho, tá? Se tu usar o meu cupom... Não vou fazer isso, que ela me xingou ali, que eu dei desconto pros clientes dela ali, e aí o pessoal cobrou depois ela. O pessoal cobra, né? E nesse ministério ali da gente missionário, a gente conversou ali, a gente não sabe que é hora que a gente vai comer e se vamos comer, né? E o pastor Fábio, no outro podcast, falou que tu tivesse ali um gosto meio exótico, assim, de onde é que veio, assim, de comer entranhas de carneiro. Mas isso não foi na missão, isso foi lá em Montevidéu. Mas aonde saiu esse paladar exótico aí? Olha, eu acho que isso foi Deus que criou, sabe? Preparando a gente pra missão. Porque o pastor Paulo veio do mesmo lugar e ali a gente viu que ele meio que mas só isso, né? Ficou só um isso, porque o Paulo já comeu até formiga. Comeu formiga? Tô te dizendo. Nós fomos pra Colômbia e tinha formiga frita. Ele foi o primeiro a comprar formiga frita, um saquinho, tipo salgadinho, sabe? E o Paulo chegasse a comer gato na África ou não? Não, macaco sim. Macaco sim? Macaco sim, o Paulo comeu. Eu não, eu nunca tive a oportunidade de comer macaco, mas já comi javali. Quando nós morávamos em Boa Vista, a gente comia farofa de anta. Farofa de anta? Farofa de anta. Pensa numa iguaria pra quem tava grávida. Meu Deus. Não, pensa numa coisa maravilhosa. Era uma farofa de uma farinha maravilhosa. Chega a me dar água na boca só de pensar. E aí era anta, não era anta gorda, tá? Era uma anta, carne seca, né? No sol, ralada no meio daquela farofa. Eu grávida, quando o Paulo ia em direção à Venezuela, eu dizia, me traz farofa de anta, porque era muito bom. A gente às vezes estava no meio do caminho, morrendo de fome, tu passava num daqueles botecos, caindo, tudo. E aí tu comprava um saquinho de farofa de anta e ia comendo no caminho, assim. Tudo de bom. Olha aí. Maravilhoso. Farofa de anta. Jacaré, nós comemos lá. Jacaré já comi. Maravilhoso, né? Então, eu não sei te dizer de onde veio. É que eu sempre fui assim, eu não me importo de experimentar as coisas. Eu gosto de experimentar, eu tenho coragem de experimentar. Pra quem é antigo deve lembrar do Crocodilo Dundee, né? Uhum. Era um filme que tinha, né? Então,
A gente provavelmente veio daí, né? Porque o crocodilo andava com os dentes de jacaré no chapéu, por tudo, né? Até tem um caso assim, ó. Meu pai, uma vez, trouxe, não lembro o que era, uma carne lá, pato, não sei, marreco. E minha mãe detesta comer qualquer coisa de caça, assim. E daí meu pai fez lá um frango e fez o pato. E daí serviu assim, ó. Uhum. E daí serviu e misturou. Daí a minha mãe comeu e tal. Ah, que delícia, que delícia. Daí o pai perguntou assim, ai, tava bom o frango? Eu disse, ai, que tava bom. Tava... Ah, mas aquele ali é o marreco, é o pato. Ela começou a fazer... Tu vê, ela sem saber tava indo, né? Depois que tava na barriga... Mas deixa eu te contar então, me esqueci. E nós em Camarões, lá eles não têm carne de gado. Eles não comem carne de gado. Não come. É cabrito. É Cabrito, cabrito carne mesmo. boa. Nós estamos com um cabrito assim, ó. Pra matar. E aí, pensa na Rose que não come cabrito. A Rose não come. Boa, Pois é, né? Mas eu vou contar os podres da Rose aqui. Aí, Rose, ó. E aí, já ela era não pra ti. come cabrito. E nós estávamos aí, nós ficamos... Quando eu falo hotel, vocês entendam hotel. Tá? Não tô falando um hotel, tá? Um hotel, tá? Aí a gente jantava no hotel. E a gente vinha, assim, todo mundo sentava do grupo da viagem. E tava aquela carne sempre maravilhosa. Eu identifico carne quando é ovelha, quando é cabrito. Eu sei identificar. Mas a Rose, com a fome que tava... Mandou. Mas todos os dias. Isso foram 3 dias seguidos com aquele tipo de carne, assim, no hotel, no restaurante do hotel. No 3º dia, eu digo, Rose, que carne boa. Tu gostou, Rose? Nossa, que carne boa. Ai, tava precisando comer uma carne. E eu disse, tu sabia que era de cabrito? Ah, não. Ela passou mal. Me lembrei da tua mãe, né? Ela passou mal, ela disse, mas eu não como. Eu disse, mas tu comeu 3 dias. Como é que agora não é mais gostosa essa carne, né? Só porque descobriu o que era. Só porque descobriu. Vai vir até comer um pouquinho de gato, então. Lá. Não, mas eu acho que não. Mas assim, ó, javali. Javali é maravilhoso. Já A gente fui. comeu na África, né? Ah. Eu e o Ernick preparamos o javali, porque ele nós compramos ele no caminho. Pensa num bicho grande. A gente estava em cima de um caminhão com umas 50 pessoas indo pro interior para trabalhar, né? E aí compraram, o pessoal tinha matado lá no interior, compraram o javali, colocaram sujo mesmo em cima do bicho fedido, né? Em cima do caminhão. Uns sentaram em cima do javali, porque não tinha onde sentar, né? Limparam o javali daquele jeito, né? E aí voltamos. Quando eu cheguei, olhei aquele javali assando, eu digo, eu não como isso. Chamei a esposa do missionário, tira esse javali do fogo, que eu vou dar um banho nesse bicho. Tirou o javali, passamos um escovão no... Tu pensa num bicho sujo que eles estavam assando pra gente comer. Eles estavam assando do jeito que tava. Limparam daquele jeito que não limparam, né? E tava já com o fogo ali embaixo, né? Eu tirei, eu chamei o Erni da Rose, me ajuda que nós vamos fazer esse javali. Mas prontamente, dei um banho no javali, cortamos ele em pedaços, temperamos e servimos o javali na janta pro nosso povo todo que tava lá. A Rose não comeu, né? É óbvio. Mas tava maravilhoso. E como é que foi ali no início do teu relacionamento, ali, a gente recapitulando o namoro lá, como é que foi o teu relacionamento com o pastor Paulo ali? Como que vocês se conheceram? Como eu falei lá no início, nós nos conhecemos na igreja, no grupo de jovens, a gente participava do mesmo grupo, né? Aí depois, naquele ano, ele vai embora, né? Foi para São Leopoldo estudar, né? Saiu de Canguçu, foi para São Leopoldo. E a gente praticamente não se via, porque ele vinha a casa 4, 5 meses para casa, até porque tudo era muito caro, né? Então era ônibus, era passagem, se lidava com muito pouco dinheiro mesmo. E aí a gente, depois de um ano dele estudando, a gente começou a namorar, né? A distância, EAD, né? O que te conquistou foi aquele terno de listra dele, que tu não sabia se ele tava indo de frente ou de costas, se tava de lado ou não? Não, foi a pessoa que ele é. Pessoa maravilhosa. A pessoa, exatamente. Então, assim, ó, vou te dizer uma coisa, não. Ele era um homem cristão, né? A gente tinha muitas coisas em comum, se pensava muito no evangelismo, em criar as pessoas, né? Em gerar pessoas para Cristo, né? Então, nós tínhamos esse sonho como jovens na época. E o nosso relacionamento foi um relacionamento, sim, à distância. Alguém poderia dizer, isso não dá certo? Olha, o nosso deu certo e muito, muito certo. O início desse casamento de vocês,
passaste algum tipo de dificuldade Só financeira. financeira? Voltamos pra estaca, né? Essa foi assim, ó. Eu tô há 17 anos nessa dificuldade, né? Tô Ah, é? precisando de ajuda. Não é início do casamento, então. É, É eu contínuo. acho que é o início, né? Porque 17 ainda é pouco. É. Vou durar muito ainda. Assim, ó, o primeiro ano de casamento, a gente foi morar em Caxias, era o último ano da faculdade do Paulo, de teologia, ele estava fazendo estágio, então nós moramos em Caxias, de favor, no apartamento de um irmão que nos emprestou, e ele ficou morando junto. Então, assim a gente morou. Eu trabalhava, ganhava um salário mínimo. Então, esse era o nosso primeiro ano. E o Paulo, acho que ganhava, acho que pelo estágio, talvez isso, não sei se ganhava isso, mas eu sei que a gente era um salário mínimo e meio, isso talvez não dava R$1.800, talvez era bem pago. Então, assim, ó, o que a gente comprava de extra no mês? Sabe aquela bolachinha recheada, daquela bem ruim? Pra nós era boa. Aquele pacotinho que hoje não existe mais, um pequenininho. Isso vocês não conheceram, vocês só conheceram pacote grande. Uns pequenininho que vinham, acho que 10 bolachinhas, isso era o nosso do mês. Era o extra. Era iguaria. Bota iguaria nisso, era coisa de rico, né? E assim a gente viveu muito bem durante esse ano. Depois o Paulo foi então enviado para Boa Vista. Lá nós moramos quase 3 anos, né? Então nos primeiros meses eu não trabalhei, depois eu procurei trabalho porque eu sempre quis trabalhar, sempre gostei de trabalhar, né? E aí eu fui para uma escola, trabalhei numa escola lá, né? Mas as nossas dificuldades em termos de relacionamento eu não lembro de dificuldade em relacionamento. Adaptação, sim. A gente vem de famílias diferentes, então a gente vai adaptando, né? Mas eu não tenho dificuldade. Dificuldade financeira, sim. A gente passou alguns apertos, né? Até para entender, né? Porque a gente sai de uma vida solitária ali, de decidir o que tu faz com o teu próprio dinheiro e depois ali tu tá com uma outra pessoa onde a receita, esse dinheiro que entra, você tem que primeiro pagar as contas e ter essa decisão. Então isso muda um pouco, né, na cabeça da pessoa quando casa. Até entra naquela tua fala de a igreja não tem algo preparado para os noivos. Além daquela parte sexual, tem essa parte também que deve ser abordada também, preparando eles para um casamento. Com certeza. E a gente sabe que tu, à frente de uma igreja, é muita responsabilidade ali como esposa do pastor. E eu queria saber como é que é a Tânia no secreto, como é que é a busca dela. Ela tem aquele quarto de oração, ela tem aquele momento que busca de Deus. O quarto de oração não, eu não tenho, mas nós temos sim. Eu tenho a busca, a gente busca Deus diariamente, lendo a palavra, estudando. Nada de eu passo horas na presença de Deus. Não, eu não posso dizer isso porque isso não é verdade. Não tenho nem tempo para fazer isso. E o Senhor sabe disso. Então, se eu dissesse isso aqui, eu estaria mentindo, né? Mas eu busco o Senhor, sim. Tenho muito temor a Deus. Tenho um temor a Deus, assim, um respeito. E quero que isso continue, né? Porque não faz sentido. Porque antes de qualquer coisa, antes de ser esposa do pastor, eu sou uma pessoa cristã. E eu tenho que buscar isso, né? A minha vida, independente de ser esposa de pastor, eu tenho Jesus. Então, eu tenho uma responsabilidade com a minha fé, mas uma responsabilidade com o reino. E isso me gera o temor a Deus, né? Dessa busca, dessa necessidade de estar ali com o Senhor, dependendo dele. Eu acho que isso é a coisa mais importante, né? Porque, de repente, as pessoas olham, eu te falei antes, parece um glamour ser esposa de pastor. Não tem glamour nenhum. Tem muito sofrimento, tem muito choro, tem muita traição, tem muita tristeza, tem muita alegria, muita alegria, assim, de pessoas extremamente gratas. Assim, ó, eu posso te dizer de pessoas que às vezes tu tá chegando em casa e elas te ligam e dizem assim, passa aqui em casa, porque eu fiz uma comida para vocês. Que coisa melhor? É um cuidado, né, Che? Um cuidado, né? Agora mesmo à noite, uma pessoa me mandou um WhatsApp assim, Tânia, eu tô fazendo uma sopa, vem buscar. Aí eu estou indo para Nova Santa Rita, então amanhã teu almoço tá pronto. Não é cuidado de Deus? É cuidado de Deus, né? E aí antes o nosso liturgo, né? Litúrgico. Litúrgico, aí eu me esqueci o nome, eu não tô assim... Habituada. Não tô familiarizada com esses nomes. Esse nome não vai estar na latinha de refrigerante, tá. né? Litúrgico.
Então, quando ele falou do pato, né? Eu sou uma pessoa que gosta dessas iguarias mesmo, eu gosto de coisas diferentes e eu Pois é, amo nesse pato. ponto eu concordo um pouco com o pastor Paulão, né? Eu sou um pouco mais do X mesmo. Pensa numa pessoa que gosta de um pato, sou eu. De onde vem isso? Não sei. E certa vez eu estava em casa e eu estava orando e eu disse, Senhor, que vontade que eu tenho de comer um pato. Aí eu disse, ai, Paulo, que vontade de comer um pato. Paulo disse, vamos comprar um. Eu digo, não quero aquele supermercado, eu quero um pato de verdade. Ele disse, tá, mas do mercado, não, aquele não é um pato de verdade, aquele é um pato fabricado. Aí, passa uns dias e bate na porta o pastor Marcel, né? Ele disse assim, pastor Paulo, eu trouxe uma coisa aqui, mas não sei se vocês comem. Um pato. Quem é que mandou um pato? O pastor Marcel, não, o Senhor. Pequena, pode dizer assim, é coisa ridícula. Não é ridículo. Para mim, isso é um cuidado de Deus. Somente Deus sabia que eu queria. Né? Então, são cuidados. Como esposa de pastor, eu acho que sim. Eu acho que são recompensas que Deus nos dá. Né? Por tudo que a gente enfrenta, pela responsabilidade. Porque não é tudo flores, né? São responsabilidades. A palavra de Deus diz, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Então... E falando ainda de família, existe algum testemunho familiar assim que te marcou, que vem à mente agora? Tu diz da nossa família dos filhos ou posso pegar um? Pode pegar. Tá. Dos filhos, da gente ter assim, né, ter os filhos crentes. Isso para mim é o maior testemunho. Muitos pastores não têm seus filhos crentes. E quando um pastor não tem seus filhos crentes, eu suspeito de alguma coisa errada na família. Eu não posso dizer que eu tenho certeza porque eu não vivo lá. Mas quando um pastor perde os seus filhos, alguma coisa, em algum lugar, ele investiu errado o seu tempo, a sua energia, né? Mas voltando, eu tenho um testemunho, sim, de uma sobrinha minha, muito interessante. Há uns quase 5 anos foi feito o casamento dela, né? O Paulo fez o casamento. E durante a pandemia, nós começamos a transmissão dos cultos e há 2 anos atrás, um dia ela me manda um WhatsApp, tia Tânia, eu preciso falar contigo. E eu pensei, vai me dizer que tá grávida, né? E aí eu disse assim, já te ligo. Aí liguei para ela e disse, o que foi, Paula? Que é Paula o nome dela, eles moram lá em Bagé. E ela disse, tia Tânia, eu quero te dizer que eu me batizei. Olha aí. Aí eu disse, sério? Ela disse, sim, eu me batizei, porque eu escuto todos os cultos de vocês. Eu acompanhava todos os cultos. Então, para mim é um baita testemunho, né? Porque é da nossa vida, né? Da experiência, da vivência, do convívio. Então, esse é um testemunho. A sobrinha que liga e diz, me batizei. Né? Eu nem sabia que ela tinha se convertido. Né? Tu sabe que eu tenho 3 pitocos em casa, então existe uma idade certa para escolher o batismo, assim, como criança, porque eu tenho um de 10 anos que tá ansioso esperando e quer se batizar de tudo que é jeito. E o de 6 anos ali também já fica dizendo assim, eu vou me batizar um dia. Ele já fala com 6 anos de idade. Existe uma idade certa para fazer isso? Não é que exista uma idade certa. O que a gente sempre aconselha é que a criança tenha muita consciência do que está fazendo. Porque, claro, a criança ela é muito influenciada até por tudo que ela está vivendo. Né? E nós sempre aconselhamos que a criança e o adolescente, que a gente pensa, já tenha mais consciência da seriedade do compromisso que está assumindo. Porque muitas famílias, às vezes, pressionam os seus filhos para se batizarem. E aí é um banho. Né? Porque daqui a um tempo a criança faz um outro caminho. E não é o que nós queremos é que aquela pessoa, quando decide ser batizada, que aquilo seja um compromisso. Eu me lembro para mim quando o Espírito Santo revelou para mim, né, a necessidade de uma conversão, porque eu nunca tive uma vida desregrada. Então, meu testemunho, se alguém escuta, não foi drogado, não foi... Não, eu nunca tive uma vivência de mundo. Não é aquela competição de quem tem a vida mais desgraçada, né? Não, o meu testemunho, se disser, é um testemunho sem graça. Né? Porque parece que eu não precisaria de uma conversão. Se eu fizer uma... Foi pelo amor, não foi pela dor. Não, e se eu fizer uma leitura, eu estava ainda hoje pensando sobre isso. Eu acho que uma pessoa que não teve uma vida desregrada é mais difícil de se converter do que uma pessoa que teve uma vida desregrada. Por quê?
O outro já foi pro fundo do poço. Porque o que eu poderia pensar? Eu sou boazinha, não tenho pecado. Para que eu preciso de Jesus? Eu não preciso. Né? Então, de fato, foi uma revelação de que eu precisava entender, né, de Jesus. Que a minha mocidade deveria estar entregue nas mãos de Jesus. E isso foi muito claro para mim ali aos 13 anos. E foi, né? Assim, foi por misericórdia de Deus. Então, quando a gente fala em batismo, que o nosso adolescente ou pré-adolescente, ele tenha essa noção muito clara, assim, do que ele está querendo. Não só por uma emoção, mas sim por uma revelação. Né? De que ele entenda mesmo, eu estou fazendo isso porque eu amo Jesus. Aleluia. E se agarre com aquilo, assim, ó, e vá. Porque eu sei que a minha vida foi tudo diferente. Por quê? Porque eu aceitei Jesus muito cedo. Então, eu não trilhei por alguns caminhos do mundo que eu poderia ter trilhado, que tinha disponibilidade na minha cidade também, mesmo sendo interior. Mas aquilo nunca me atraiu. Nunca, nunca, nunca. Assim, eu nunca senti necessidade de conhecer alguma coisa, porque eu vejo os jovens, às vezes, na igreja, mas eu nunca conheci o mundo, eu queria conhecer e depois eu volto. Não volta. Não volta, não vai voltar, não se ilude. De todos que saem, poucos voltam. Né? Por quê? Porque a sedução que o diabo traz, né? Mas como é que eu vou saber como é que é o mundo? Por que eu preciso saber o que é o falso se eu conheço o verdadeiro? Isso, eu tenho uma história, né? De um homem que conhecia muito bem as cédulas de dólar. E aí apresentaram para ele, né? E, mas como é que tu conhece? Porque ele fazia identificação de cédulas falsas e verdadeiras. Como é que tu identifica a falsa? Ele disse, eu nunca toquei numa falsa. Eu conheço muito bem a verdadeira. Entende? Então, quando a gente conhece a verdade, eu nunca tive curiosidade. O que será que tem lá? Aquilo não me pertence. Jesus não entra lá comigo. Então, eu não quero. Não quero nem arriscar. Né? E até numa das canções ali que a gente canta ali nos hinos na igreja, eu creio, né? Que tu comentasse ali que o filho, às vezes, forçando um batismo, e daqui a pouco escolhe outro caminho. E a gente crê que se tu já pisou ali no Santo dos Santos, tu não consegue viver em outro lugar. Porque tu experimentou a presença de Deus na tua vida, dificilmente tu vai querer outra coisa além daquilo ali, né? Com certeza. Então a gente agora, para encerrar, a gente tem um momento aqui, eu vou pedir para ti olhar para aquela câmera ali e tu mandar uma mensagem. Agora, debate pronto, assim, ó. O que o Espírito Santo tocar ali na Tânia para falar. O que mensagem tu deixaria para a pessoa que está ouvindo este podcast agora, nesse momento? Eu gostaria de dizer para ti que está me ouvindo hoje, que tu não me veja apenas como a esposa do pastor, mas sim como um ser humano que necessitou de Jesus. Independente de onde você esteve ou está, você precisa de Jesus, assim como eu precisei de Jesus. Eu queria te convidar que você falasse de Jesus para outras pessoas também. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, que você possa fazer isso hoje, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. Confia no Senhor, entrega teu caminho para Ele, que Ele vai fazer todas as coisas. Então, não olha para título, não olha para se é pastor, se é pastora, se é psicólogo, se é médico. Todos nós, independente de quem nós somos, nós precisamos de Jesus. E é a única saída. E eu sei que você está me escutando e eu sei que o Espírito Santo vai te tocar quando eu estiver falando com isso. Então, e se você está meio mais ou menos assim, ó, levando a fé de qualquer jeito, eu quero te dizer, para com isso. Volta para Jesus, te agarra. Não fica levando de barriga as coisas, porque não vai funcionar. Jesus não é para ser levado de barriga, Jesus é para ser levado a sério. E eu quero te dizer isso porque eu amo a Jesus desde os meus 13 anos, até antes eu já amava. Mas amar mesmo, e fui crescendo, então isso são mais de 40 anos servindo o Senhor. São mais de 40 anos, já é uma vida, né? E eu quero dizer que eu quero, se eu tiver mais 40 anos, eu quero mais 40, mais 50, quantos anos eu tiver, eu quero chegar até no finalzinho, tá agarrada na mão do Senhor e poder subir. Aleluia. Isso aí. Para nós é um prazer inenarrável, então, a tua presença aqui hoje, né? Então, gente... A gente está encerrando esse podcast, eu vou pedir para ti compartilhar, deixa o teu joinha, ativa o sininho, não é inscrito no canal,
te inscreve no canal ali, Mover NV, o podcast do Guri, no Instagram, podcast, @podcast do Guri. É isso, gente? Confirma pra mim aí. É isso? Então, gente, se inscreve, compartilha, porque esses testemunhos aqui a gente quer que alcance o máximo de pessoas, que nem a gente falou no início desse projeto. Se uma vida for salva para Jesus, tudo isso aqui já foi pago. Então, fiquem com Deus e um abraço!